esteja conosco e que os nossos anjos guardiães, esses espíritos de luz, são o motivo do nosso encontro de hoje, estejam sempre conosco. O que é um anjo? A palavra anjo vem do grego angelos e do latim angelus. Ambos significam mensageiros. Faremos hoje duas partes da nossa exposição. Um pouco sobre a doutrina judaico-cristã e após como o Espiritismo vê esses seres. Vejamos o que diz a Bíblia judaico-cristã a respeito de anjos. Anjos são seres espirituais sem um corpo físico real, que têm inteligência, emoções e vontade. Isto é verdadeiro tanto para os anjos bons, tanto para os anjos do mal. E no Evangelho de Mateus 24:36, diz que o conhecimento dos anjos é limitado por serem criaturas. Isso significa que eles não sabem tudo o que Deus sabe. E em Tiago 2:19 encontramos: eles parecem ter conhecimento maior que os humanos, que foram criados como uma ordem superior de criaturas do universo, em comparação com os seres humanos. Por esse motivo, é de sua natureza ter maior conhecimento. Em Jó 38 e Hebreus 12, está que os anjos foram criados antes do mundo que conhecemos e vivemos. Eles são em número incontável e que existe entre eles uma hierarquia estabelecida por Deus. As classes conhecidas de anjos seguem um plano divino de autoridade. E a classificação é arcanjos, querubins e serafins. E em Colossenses 1 e Pedro 3, essa hierarquia ainda tem 5 principais representações: tronos, domínios, principados, potestades e poderes. Essas classificações referem-se à esfera de governo, a fim de distingui-los dos demais anjos, que somam exércitos e atuam diante de Deus, do universo e do ser humano em particular. E arcanjos? O termo ash quer dizer sumo, chefe. Portanto, essa categoria de anjos exerce uma função superior aos demais. A expressão designa um poder altíssimo. Nos trechos bíblicos sobre os anjos, apenas são citados nominalmente Miguel, Gabriel, Rafael e Lúcifer. Gabriel significa poderoso herói de Deus. E em Tobias 12:15, Rafael descreve a si mesmo como um dos 7 que estão diante do Senhor. Miguel significa quem é como Deus. Não há uma explicação do porquê, mas a hipótese é que seja em oposição à pretensão de Lúcifer, que tentou se igualar a Deus. Isso está em Isaías 14. Lúcifer quer dizer anjo de luz. E em Ezequiel 28 está que a autoridade que Deus criou sofreu uma tentativa de rebelião por parte de Lúcifer. Mas diante do fracasso, ele foi expulso do céu pelo arcanjo Miguel. E com ele foram todos os seus seguidores. Principalmente depois de Pentecostes, o guia e protetor dos cristãos era o Espírito Santo. Mas após o século III, com o aparecimento de Gregório, o taumaturgo, o fazedor de milagres, em seu panegírico, um discurso que era proferido em grandes reuniões festivas do povo, Gregório confessou-se afortunado e possuidor de certo companheiro divino, condutor e guarda benéfico. O cristianismo passou a adotar as suas ideias.
Como o cristianismo fazia parte das tradições judaicas, preferiu-se usar o termo anjos ao daimon pagão, que afinal assumiria a conotação totalmente sinistra, agente do diabo. Sócrates, o filósofo grego, em 399 a.C., após os juízes o considerarem culpado por corromper a juventude de Atenas, explicou por que não pretendia contestar-lhe a sentença. Dizia que sempre que tinha algo a fazer, ouvia uma voz que o impedia caso sua ação não fosse útil, ao que ele chamava de daimon. Na sentença, não viu o sinal costumeiro e, portanto, deduziu que a sua morte deveria trazer-lhe com certeza um bom resultado. Por que os anjos são representados com asas? Essa sempre foi uma curiosidade particular. E no dicionário dos símbolos, asas simbolizam, em maior parte, a espiritualidade, a libertação da alma, o alçar voo à medida em que o ser evolui. Essa leveza o transporta até o sagrado, o mais alto dos céus. Também em todas as tradições, esse símbolo representa a conquista, já que as asas não são recebidas, mas adquiridas por meio da educação. Na mitologia grega, Hermes, deus da magia, da fertilidade e das viagens, filho de Zeus e Maia, possui asas nos calcanhares, simbolizando dessa maneira o Deus mensageiro, guia da alma dos mortos, o viajante, libertador das forças criadoras. Os anjos são ainda figuras importantes em muitas outras tradições religiosas do passado e do presente. Os muçulmanos, os zoroastrianos, os hindus, os budistas e nós espíritas, todos aceitam como fato a sua existência, mas são descritos tendo suas características e funções bem diferentes do que as apontadas pela tradição judaico-cristã. Esta mesma apresentando várias contradições, de acordo com vários autores que se ocupam desse tema. Também a cultura popular, por diversos países do mundo, deu origem a um vasto folclore sobre os anjos e muitas vezes se afasta bastante da ideia concebida pelas religiões. Do que ouvimos anteriormente, diz que anjos são seres puramente espirituais, anteriores e superiores à humanidade, criaturas privilegiadas, criadas felizes e de todas as virtudes e conhecimentos desde a sua formação, e nada tendo feito, aliás, para adquiri-la. Olhemos agora através da visão espírita. E o Livro dos Espíritos, no capítulo 1, fala: a palavra anjo revela geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, se aplica frequentemente a todos os seres bons e maus que estão fora da humanidade. Disse o bom e mau anjo, o anjo de luz e o anjo das trevas. Nesse caso, é sinônimo de espírito ou de gênio. E no céu e o inferno, no seu capítulo 8, as almas ou espíritos são criados simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento e nem consciência do bem e do mal, porém aptas a adquirir o que lhes falta. O trabalho é o meio de aquisição e o fim, que é a perfeição, é para todos o mesmo. Conseguem-no mais ou menos prontamente em virtude do livre-arbítrio
e na razão direta dos seus esforços. Todos têm os mesmos graus a franquear, o mesmo trabalho a concluir. Deus não dá melhores condições a uns do que a outros, porquanto é justo, e visto serem todos seus filhos, não tem predileções. Ele lhes diz: eis a lei que deve constituir a norma de conduta. Ela só pode levar-vos ao fim. Tudo que for contrário é o mal. Tendes inteira liberdade de observar ou infringir esta lei. E assim sereis árbitro da própria sorte. E ainda no capítulo 1, na questão 120. Todos os espíritos passam pela mesma fieira do mal para alcançar o bem? Não pela fieira do mal, mas pelo da ignorância. E questão seguinte: por que certos espíritos seguiram pelo caminho do bem e outros do mal? Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, com aptidão tanto para o bem quanto para o mal. Aqueles que são maus, assim se tornaram por sua vontade. E a questão 119. Deus não poderia isentar os espíritos das provas que devem suportar para alcançar a primeira ordem, que seriam espíritos puros? Se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam mérito para desfrutar os benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Aliás, a desigualdade que existe entre eles é necessária às suas personalidades. E a missão que eles cumprem nos diferentes graus da escala está nos desígnios da providência para a harmonia do universo. E ainda a questão 129. A resposta sobre os graus da escala. Alguns aceitam suas missões sem murmurar e chegam mais depressa. Outros gastam um tempo mais ou menos longo para alcançarem a perfeição. Podemos entender isso perfeitamente quando observamos e analisamos nossa vida em sociedade. Basta compararmos uma classe de alunos desde o primeiro ano da escola primária até a faculdade. Crianças com o mesmo nível social, desenvolvimento físico, famílias que os tratam com amor e respeito e carinho. Alguns chegam ao nível superior mais rápidos e sem contratempos. Outros dão mais trabalho aos pais e professores. Quantos se perdem pelo caminho, com as más influências e as más tendências? Portanto, um aluno pode tornar-se mestre, assim como um soldado pode vir a ser general. Mas para isso, terão que dedicar-se muito e passar por todas as provas, todas as escalas, até chegar ao mais alto posto. E do céu e inferno, no seu capítulo 8. Deus não criou o mal. Todas as suas leis são para o bem. Mas o homem, através do seu livre-arbítrio, separando-se dessas leis, criou o mal. Pois se eles as observasse escrupulosamente, jamais se desviaria do bom caminho. Muito antes que a Terra existisse, e por mais remota que a suponhamos, outros mundos havia, nos quais espíritos encarnados percorreram as mesmas fases que ora percorrem os de mais recente formação, atingindo a perfeição. De toda a eternidade tem havido, pois, puros espíritos ou anjos. Mas como sua existência humana se passou no infinito passado, eis que o suponhamos como se tivessem sido
sempre anjos desde todos os tempos. Realiza-se assim a grande lei de unidade da criação. Deus nunca esteve inativo e sempre teve puros espíritos experimentados e esclarecidos para a transmissão de suas ordens na direção do universo, desde o governo dos mundos até os mais ínfimos detalhes. Tampouco teve Deus a necessidade de criar seres privilegiados, isentos de obrigações. Todos, antigos e novos, adquiriram suas posições na luta e por mérito próprio. Todos, enfim, são filhos de suas obras. Desse modo, completa-se com igualdade a soberana justiça do Criador. Quando se pensa em anjos, logo vem à cabeça aqueles seres com carinha rechonchuda, vermelhinha e com cabelos loiros encaracolados, munidos de asas e uma auréola. Mas o Espiritismo não entende os chamados anjos dessa forma. A doutrina espírita ensina que eles são mais do que seres mais evoluídos e que são chamados pelo codificador da doutrina, Allan Kardec, de espíritos puros. Talvez seja por isso que são representados como crianças, pois elas, as crianças, representam a inocência e a virtude. Então pode-se considerar que os anjos, na crença de outras religiões, são para o Espiritismo seres bem mais evoluídos, ou espíritos protetores preparados para nos auxiliar. Portanto, a ideia de que esses espíritos são seres diferentes, privilegiados por Deus ou algo parecido, não faz sentido. O que faz sentido é que eles também não são perfeitos e que são incumbidos ou se dispõem a proteger outros espíritos, sejam eles encarnados ou não. Esses espíritos protetores não cuidam das pessoas somente quando elas estão encarnadas. Frequentemente, eles também as seguem depois do desencarne na vida espiritual e mesmo em outras existências corporais, porque essas existências são apenas fases bem curtas em relação à vida do espírito. Segundo o teólogo espírita Valdomiro Coias Lancas, a diferença entre o simples anjo, espírito evoluído, e o anjo da guarda não é tão grande. O anjo da guarda, diz ele, é aquele espírito que entra em sintonia com a pessoa, porque ambos têm a mesma frequência de pensamento. Essa frequência pode ser determinada porque já se conhecem em outras encarnações, foram amigos ou pertenceram à mesma família material. Proteção, mas sem interferir no livre-arbítrio. Apesar dos espíritos mais evoluídos protegerem outros espíritos, encarnados ou não, eles não podem modificar o exercício do livre-arbítrio de ninguém. Somos livres e sempre responderemos por nossas escolhas. E mesmo existindo espíritos protetores que se dediquem a nos auxiliar, somos nós que vamos buscar a sua ajuda. Somos um ímã, e nessa frequência vibratória está o segredo de quem estamos atraindo para perto de nós. Se nossos pensamentos são bons, é natural atrairmos espíritos de igual ou maior grau evolutivo. Também ocorre ao contrário. Maus pensamentos atraem espíritos de baixa vibração. E aí, até o nosso protetor tende a se afastar, pois ele não pode interferir nas nossas escolhas. Por isso a importância do orai e vigiai sempre. Como nos fala Richard Simonetti,
escritor espírita, ninguém fica desamparado, mesmo os criminosos. O problema é que essas pessoas comprometem-se de tal forma em caminhos escusos que perdem a sintonia com os anjos. E Simonetti lembra ainda que não é possível pensar que as pessoas estariam imunes ao mal por terem espíritos protetores. Esses espíritos não são babás. Eles nos ajudam nos momentos de dificuldade, com suas inspirações, desde que estejamos sintonizados. Mais uma vez aqui, a prece é o nosso canal de comunicação. É o anjo da guarda, mas não é nosso capataz. Ele é um educador que fica ao nosso lado e procura abrir nossa mente para nos inspirar. Lembrar que sempre que estejamos sintonizados com eles nos orientam, mas não podem nos dizer faça isso ou faça aquilo. Ou eles podem nos dizer, mas eles não podem nos obrigar a fazer. A escolha é nossa. Chico Xavier conta que quando estava passando por um grave problema de saúde, logo antes dos seus 40 anos, ele só queria morrer. E um dia perguntou a Emmanuel, seu mentor espiritual, e você não me diz nada? E Emmanuel respondeu, havia um homem que era muito querido, e aquele que ele o protegia deu-lhe um chapéu de chuva. Depois deu-lhe uma bota de borracha. Depois uma capa de chuva e ainda um guarda-chuva. Ele estava dizendo que ia chover. Aí Chico disse, e agora que está chovendo, o que faço? Disse o homem. E o seu protetor respondeu, use tudo que lhe dei. Quer que eu lhe tire as provas? E como você vai evoluir? A chuva são as provas, as dores pelas quais passamos durante nossa vida. Sem elas, não podemos evoluir. Chico viveu mais de 60 anos depois desse episódio. E Divaldo Pereira Franco, orador espírita, estava certa vez também com desafios muito grandes e disse a Joana de Ângeles, sua mentora espiritual, a senhora escreve para todo mundo por meu intermédio, dá conselhos comovedores, e eu aqui na maior aflição, e após 30 anos de mediunidade escrevente, a senhora nunca dirigiu uma página sequer a mim. Ao que ela disse, meu querido filho, alguém de nós está equivocado. Achas que nunca falei nada para ti? Pegue aí o livro Messe de Amor ou qualquer outro livro que tenha escrito por meu intermédio. Divaldo pegou o livro, mas tinha certeza que nada havia para ele. Joana então falou, leia. Ele leu. Tu sabes, tu fazes, tu necessitas. E Joana completou, tu publicas os livros para os outros porque quer, mas eu estou falando sempre para ti. E ali, ele também lembrou Kardec, que disse, os médiuns devem aceitar primeiro para si as mensagens de que são objetos. E Divaldo disse, nunca mais pedi a Joana, quando começa a chover, que eu tenho minhas dores, já abro o meu guarda-chuva. Assim nós temos o livro dos Espíritos, temos o Evangelho e todas as obras básicas que são nossos instrumentos, juntamente com a oração para nos proteger da chuva de problemas que nos ocorrem. Façamos uso constante deles. Que nossos anjos da guarda, nossos protetores,
Jesus, o nosso Mestre, esteja sempre conosco. Que assim seja.